vendo alguma coisa, podendo ensinar, está contribuindo de alguma forma. Eu escolhi Salesforce até por esse motivo. Achei um universo muito legal, essas questões de ter comunidade, ter a facilidade, ter o Trailhead, onde você estuda de graça, né? Outras plataformas você tem que pagar para ter isso. É claro que a certificação é paga, mas em todo lugar a certificação é paga. Mas em muitos você tem que pagar ainda para estudar. E aqui eu escolhi o Salesforce por isso. Vamos para frente. Adoro Flow, adoro também qualquer forma aprender alguma coisa nova, poder aplicar é a satisfação. Show! Seja bem-vindo mais uma vez, né, Dirceu? Obrigado pela presença e pela sempre companhia aí durante os eventos que a gente promove nas comunidades. Eu acho que não somente eu, mas a maioria dos eventos aqui no Brasil você está participando e está bem presente sempre. Bem, pessoal, eu vou compartilhar minha tela só para dinâmica ser um pouco melhor. Eu sempre vou chamar alguém para se apresentar, tá? Porque o intuito, como eu falei, além de aprender Flow, é fazer um networking aqui. Então, de vez em quando a gente chama quem quiser levantar a mãozinha aí e participar, só para não interromper a aula, né? Pode falar no chat ou abre o microfone e a gente já apresenta, tá? Vou apresentar minha tela aqui rapidinho, para não comprometer o tempo de vocês. Bem, Reforce Academy é uma empresa minha, na verdade, é o meu nome, a razão social. Eu sou consultor, eu trabalho para fora, então eu tenho uma empresa no meu nome. A Reforce Academy está com instrução de alunos, de pessoas também, no Kirai. Então, para que eu coloquei a Reforce Academy nesse curso, além da Trailblazer Community? Para emitir um certificado para vocês, uma vez que eu não posso emitir pela Trailblazer Community Group. Então, o certificado vai para vocês e toda a estrutura foi criada em cima da Reforce Academy desta vez. A gente saiu do Google Classroom, que foi ficando bem caro o armazenamento de dados, então eu migrei para um domínio próprio, com hospedagem própria, para a gente ter todo o material, todas as aulas lá dentro da Reforce Academy no site, tá? Então, o primeiro ponto que eu peço a vocês é para se cadastrarem. É obrigatório, não é, mas na verdade é obrigatório para a continuidade do curso, tá? Colocar lá, nas versões anteriores, vocês tinham acesso ao Google Classroom, tá? A gente mandava o link para o Google Classroom e era obrigatório responder as tarefas, os quizzes por lá. A única diferença deste, para quem nunca participou ou para quem já participou, é que vai ser realizado na Reforce Academy. Para você se inscrever nesse curso, é gratuito, tá, gente? Como eu já falei, não tem custo algum, a gente não se beneficia de forma nenhuma com esse curso, é só ir lá no site da Reforce Academy, nesse site aqui, deixa eu compartilhar a tela específica. Só um segundo. Cadê? Aqui. Bem, Reforce Academy aqui, tá aqui o link, eu vou colocar no chat também para vocês escreverem. Quem já tinha se inscrito aí no curso recebeu um e-mail. Vocês não vão ver essa barra superior, obviamente, né? Mas tá aqui, ó, Breakfast and Learn Flow. Vai estar inscreva-se gratuitamente, tá? E você clica para se inscrever e as aulas vão sendo lançadas. Vocês verão que só tem 2 aulas disponíveis aqui, mas não estão disponíveis porque elas vão sendo lançadas com um tempo específico, tá? Aqui já tem um quiz que vai ser lançado daqui a algumas horas para vocês responderem. Então, inscrevam-se, todo o material didático vai estar aqui dentro. Serão 8 aulas ou mais, tá? Dependendo do tempo que a gente tiver. Vai aparecendo os dias e as aulas. Como vocês podem ver, só tem 2 dias aqui. Tá? Não vai estar disponível a aula 2, por exemplo, para vocês, beleza? Então, é isso. Inscrevam-se lá, entrem no curso e as aulas vão aparecendo ao decorrer das aulas que a gente vai dando aqui ao vivo. Todas as aulas são ao vivo. Algumas serão gravadas, porque a gente não grava todas e não disponibiliza todas as gravadas para que o curso seja presencial aqui online, tá bom? Então, por isso que a gente não deixa a aula gravada lá. Porque se fosse compartilhar a aula, era só colocar lá no YouTube, vocês não teriam este evento sempre, né? Não estaria na 5ª edição, beleza? Não gravaremos as aulas e disponibilizaremos. Fica aí a dica para sempre participarem online com a gente.
tá bom? Então vamos lá na minha apresentação novamente. Esse é o diferencial, tá, gente? Quem quer ver a aula gravada, compra o curso na Udemy, assista pelo YouTube e algumas outras, mas o Breakfast and Learning Flow não é gravado, ok? Eu disponibilizarei sim algumas informações lá. Slides serão aos poucos disponibilizados também, mas nem todos. Então, a participação é o que a gente mais quer. Responder quiz, participar ativamente, fazer o networking, beleza? Vamos lá. Então, estamos na versão 5.0 do nosso Breakfast and Learning Flow, com uso intensivo de inteligência artificial. A primeira versão não existia ainda inteligência artificial. Os slides, os conteúdos estão aprimorados com inteligência artificial, mas também, óbvio, que são os prints do próprio Salesforce, tá? Com o Agentforce. Então, a gente já vai dar com as ferramentas disponíveis no Agentforce, desde criação do prompt, como acionar um flow, ou uma custom action dentro do Agentforce, de um agente específico para chamar um flow, ou chamar um agente dentro de um flow, tá bom? Então a gente vai explicar os dois caminhos, usar o flow como custom action dentro do agente, ou chamar um agente dentro de um flow, para responder alguma ação para vocês, ok? Então esta é a novidade, grande novidade nossa nessa versão. Política de privacidade, como eu disse, não disse ainda, todos os direitos são reservados à Reforce Academy, mas vocês podem sim divulgar os print screens aí no LinkedIn, fazer uso de print screen no LinkedIn a hora que vocês quiserem, no slide que quiserem aqui, tá? Só não gostaríamos que vocês compartilhassem o curso inteiro, fazer um curso em cima desse curso, obviamente, tá? Fiquem à vontade para tirar print e colocar lá, não temos restrições quanto a isso. E a gente até influencia compartilhamento no LinkedIn da participação no curso. Inclusive, no chat, eu vou colocar aqui, ó, Breakfast and Learn Flow. Para quem for compartilhar alguma coisa no LinkedIn, utilize essa hashtag. Assim a gente vai ver quem está participando, vai promover também, curtindo e tudo mais. Ok? Por que Breakfast and Learn Flow? Vocês estão cansados, para quem já participou, de ver um slide similar a este, mas é um programa gratuito de imersão em Flow, automação no Salesforce, tá? Então, pensado para começar o dia de forma produtiva e inspiradora, porque a gente está com a cabeça limpa, não, a maioria aqui, né, quem não trabalha em horário noturno, está com a mente limpa e absorve mais as ideias. A durabilidade das horas, a duração das aulas, 45 minutos a 1 hora. No passado a gente estendia muito, desta vez a gente vai tentar ficar em 1 hora. A gente pode estender o número de aulas, mas vamos tentar ficar em 1 hora, que foi a maior reclamação de todos os Breakfast and Learners. Salve as sessões, como workshops, tá? Os workshops ou quizzes, que são online. Vocês terão algum... Eu vou mostrar como é que vai ser a dinâmica, mas quando tem um workshop, dura 1 hora, 45 minutos, e a gente pode ir estendendo se ninguém concluir o workshop, beleza? Então, sempre pela manhã, formato online ao vivo, com gravações parciais para revisão, ou seja, nem tudo vai estar gravado, para quem está entrando aí agora, a gente tem, nem sei quantas pessoas estão online, mas já temos 86. Conteúdo, teoria aplicada, exercícios práticos e quizzes, tá? A evolução, cada aula conta pontos na sua jornada com Flow, com regras de presença e conclusão para emissão de certificado. Ou seja, para cada dia de aula a gente vai monitorar, por isso que eu pedi um e-mail e o cadastro na Reforce Academy ali no curso, tá? Para quem não se cadastrou ainda, cadastre-se no curso da Reforce Academy para a gente monitorar a presença para emissão do certificado e também para dar continuidade ao curso. Quem sou eu? Como eu já falei, eu sou economista de formação, né, graduado em economia, consultor sênior arquiteto Salesforce, mais focado em Revenue Cloud, CPQ e Billing, líder dessa comunidade desde 2018. Na verdade, esse Trailblazer Mentor, antigamente a Salesforce tinha um mentorship, mas agora a gente é mentor avulso, não está ligado ao programa, mas sim a Trailblazer Community, desde 2021. Mentor e instrutor voluntário da Reforce Academy, tenho 17 certificados, trabalho especificamente, trabalhei, né, antes de migrar a carreira, hoje ainda trabalho com RevOps dentro das empresas da qual eu faço parte,
mas trabalhei com planejamento comercial, inteligência, dentro do marketing e pricing, tá? Tenho aproximadamente 8 anos com Salesforce somente, atuando somente com Salesforce. E sou pai da Linda e do Kael. Aqui temos quem ficará com vocês durante esta jornada. Os monitores. A Gisele, que se apresentou hoje, o Jonathan Viana, que se apresentou também, o Jonathan Silva. Eu vou pedir para que cada um deles se apresente em um dia, né, já que a gente tem 8 dias no mínimo. O Evandro Ricardo. Evandro está até aí, né? Evandro, por favor, se apresente, já que você está dando tchau aí, ó. Bom dia, cheguei um pouquinho atrasado, falha técnica aqui, mas cheguei, com a ajuda dos monitores. Bom, meu nome é Evandro Ricardo, tô com o Dornelas aí, acho que o quê? Uns 3 anos já, eu vou ter mais. É, Comecei o Salesforce com transição de carreira, eu sou também formado de contabilidade e cheguei a exercer a função ali no início dos estágios e alguns trabalhos de freelancers, algumas coisas do tipo. E prestava muito concurso para Polícia Federal, Polícia Civil. E nessas de tentar prestar concurso e, obviamente, não passar, um dos primos da minha esposa apresentou seu esforço para mim. E eu falei, cara, eu não consigo vender uma caneta, né, uma bala. Ele falou, não, não tem nada a ver, é mais configuração de desenvolvimento. O grau de entendimento que eu tinha de Salesforce, pensava que era para vender alguma coisa. E aí ele me apresentou isso antes ali da pandemia. E na época a gente tinha que só alcançar o Ranger, né, para poder conseguir um emprego. Bons tempos. Hoje você pode ser o que for, até o All-Star tá difícil de entrar, mas de vez em quando dá certo. E eu falei, legal, mas como que faz, né? Daí ele me apresentou o Trailhead, fui começando a estudar ali pelas trilhas, me apaixonei. Achei a coisa mais fantástica. Foi um momento que ele chamou para a gente trabalhar na empresa dele, eu atuando como analista funcional, e aí de lá para cá só desenvolvendo e aperfeiçoando. Daí foi cada vez mais como vocês também fazendo os bootcamps, aprendendo cada vez mais, Flow. E aí foi um dia que eu tive a oportunidade de ser convidado aí pelo Dornelas para participar pela primeira edição. Fiquei ali em segundo lugar na primeira edição e de lá para cá eu falei, não, aqui é minha praia, aqui que eu vou ficar. Trabalho hoje atualmente como analista funcional, mas na parte das notas de sales, service, CPQ, e agora também me especializei em Agents Force. E é isso, gente. E aí estou aqui com vocês. Precisar é só gritar aí. A gente vai prestar um apoio aí, um suporte para vocês na hora que vocês precisarem. E boa sorte com o curso. E vai dar certo para todos. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Evandro. Seja bem-vindo novamente e obrigado. O Imagina. Jonathan Silva está aí também, né? Jonathan, você pode falar um minutinho? Ou não? Deixa eu me abrir aqui, ó. Oi, todo mundo consegue me ouvir bem? Bom dia, pessoal. Sou Jonathan Silva, participei, eu acho que do segundo, do terceiro Breakfast and Learn, como aluno, né? Assim como todo mundo aí. Na época também estava iniciando ali meus primeiros caminhares dentro do Salesforce. Cara, para quem está começando aí, isso aí é o maior divisor de águas que você pode ter. Pelo menos na minha vida foi. Eu consegui adquirir muito conhecimento aqui com a galera, com os monitores, principalmente com o Guilherme, com o network que isso aqui dá. Muito importante seguir o curso à risca, né? Estudar ali as trilhas que a gente passa, como executa, enfim, etc e tal. No fim, no fim, todo mundo é bem recompensado, assim. Curitiba tá 11 graus, gente. Eu não sei o que é isso. Mas eu espero que diminua mais. E, cara, eu também migrei de carreira. Eu digo que eu rodei com pneu murcho, né? Eu trabalhei desde os 13 anos no mercado informal. Sou formado em administração. E, mano, estudem, busquem. Na época eu busquei Flow por ser a ferramenta que a Salesforce mais
estava investindo no mercado. Então, cara, se hoje o Agent Force é a ferramenta que a Salesforce mais investe no mercado, cara, dá uma chance para ela. Olha a ferramenta, estuda como isso vai automatizar com o Flow, como que a gente vai trazer esse mix de informações ali dentro do CRM como um todo. Então, a gente vai ver isso durante essa jornada aqui. É importante que vocês tenham ciência disso. E é isso, cara. Vamos para cima. Tem pouco tempo aí para a gente estudar durante essa 1 hora. E a gente vai tentar seguir a risca aí o cronograma para ajudar todo mundo. E o que precisar, só procurar a gente aí, o Guilherme, tá todo mundo aberto para tirar dúvida e ajudar durante todo o período. E depois, né? Porque a gente vai estar junto aí. Valeu, gente. Valeu, Jonathan. Mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigado. Eu vou deixar a apresentação dos próximos para depois, tá? Que será o Leandro. O Leandro tá até aí, daqui a pouco você fala, tá? Marjorie, não sei se ela tá aqui. O Rafael tá aí também online. O Lucas Ordonha e a Eline. A Eline, ela falou que vai participar mais no background aí da gente, fazendo as funções mais de apoio, né? Porque ela tem trabalho a essa hora, vai estar se locomovendo, a mesma coisa da Marjorie, ok? Então, depois eu abro o microfone para eles, para vocês conhecerem mais a fundo. E no LinkedIn a gente vai estar divulgando também a fotinha com a informação deles a cada dia que a gente fizer aqui o curso, beleza? Vamos lá. Estrutura, como vai ser organizado? O início é hoje, 29/4, serão entre 6 e 8 aulas online, de 1 hora cada. Eu acho que no 6 é impossível, tá? Então serão 8, vamos dizer assim. Tem os exercícios práticos para casa, então verifiquem sempre o e-mail de vocês. O e-mail vai ser enviado pelo contato@reforce.academy ou pela Trailblazer Community, tá? Então permitam esses 2 e-mails aí, depois eu passo até os e-mails para vocês permitirem, para não cair no spam. Então vejam sempre os e-mails. A gente vai abrir um grupo também específico, inclusive se um dos monitores aí puderem criar um grupo do Breakfast and Learn 5, do WhatsApp, que aí a gente vai divulgando novidades por ele, tá? E manda através desse grupo. Fica mais fácil a comunicação. A gente bloqueia os grupos para dar informação importante e depois libera para vocês comentarem aí sobre exercícios e tudo mais, tá? Compartilhar os exercícios não pode, as respostas, tá, gente? Então, exercícios práticos em grupo. No mínimo, um workshop com todo mundo. A gente divide em breakout rooms aqui, e cada grupo vai resolvendo o mesmo desafio, tá? A gente passa um estudo de caso e aí vai ser por tempo para somar pontos. A pontuação vai sendo somada para cada exercício, nota dos exercícios práticos, dos quizzes online, principalmente os quizzes que a gente vai dar aqui na aula, uma forma de gamificação, que vai ser ponto extra, para vocês irem somando pontos ao decorrer do curso, beleza? Vai ser dado um certificado ao final. Logo depois, como serão os blocos de aulas, né? Então, 100% ao vivo, disponibilizado na Reforce Academy parte dos vídeos, gamificados, quizzes para casa e quizzes online ao decorrer da aula, com tempo e assertividade nas respostas, né? São classificatórias e eliminatórias, ou seja, só vai avançando quem for realmente participando, tá? E aqui, o certificadozinho que a gente vai emitir ao final do curso e enviar para vocês. Esse é o 4.0, o próximo será o 5.0, ok? É o mesmo certificado. A gente já tem um prêmio definido para o primeiro colocado, que é um voucher de certificação de $200. Os outros prêmios a gente vai anunciar na segunda aula, porque eu tenho uma dificuldade enorme de despachar os produtos pelos correios. Então, na próxima aula a gente divulga os prêmios, mas provavelmente vai ser ou o Huri e camisas, ok? Então, mais o certificado, pelo menos um certificado, a gente já conseguiu. Estou tentando mais um aí para os primeiros colocados da gamificação do nosso curso, ok? Qualquer certificação, tá? Não é só admin, nem associate, não. É qualquer certificação de $200. Talvez a gente consiga o até de $400, tá? Então vamos começar o nosso curso. Dúvidas até aqui, gente? Então,
Resumindo, para participar do nosso Breakfast and Learn, você vai ter que se inscrever, tá aqui fixo no chat, lá no Reforce Academy, no curso gratuito, se inscreva lá, ok? Inscreva-se nesse curso, a gamificação vai estar lá dentro. Só vai avançando para as lições posteriores quem alcançar uma pontuação mínima de 80%, participar de no mínimo 7 aulas, online ao vivo, tá? E quem compartilhar pelo LinkedIn usa a hashtag Breakfast and Learning Flow. E a gente vai compartilhar um grupo do WhatsApp em breve. Esse é o resumo para quem está entrando aí ao decorrer da apresentação. Então vamos começar. Primeiro passo, criar uma organização dev. Gente, tem muita gente que já conhece, então eu sempre gosto de passar os passos básicos, independente se você já conhece ou não, tente adquirir algum conhecimento com isso, tá? A organização dev, ela é criada, serve para quê, né? É um ambiente de teste da Salesforce, geralmente para developer e admins e arquitetos, para entrarem, criar a organização e testar as novas funcionalidades ou as funcionalidades que você está planejando incorporar numa empresa sem comprometer a sandbox da empresa ao qual você trabalha, tá? É acesso ilimitado, óbvio, só tem um limite de espaço e de licenças vinculadas à organização, geralmente são 2 licenças e um espaço bem limitado ali de alguns gigas, tá? Dá para praticar uma prática hands-on, você vai ter acesso a, se você criar uma Enterprise Edition lá, você vai ter 3 opções de criação, mas eu sugiro a Enterprise ao invés da Professional para a gente trabalhar com todas as ferramentas, tá? Inclusive Agentforce. E a comunidade de apoio, claro, você vai poder compartilhar ou criar um usuário para outra pessoa entrar para validar suas informações. Nunca compartilhe login, mesmo se for de uma developer, tá? Eu vou passar aqui o link para se inscrever no developer. Para se inscrever, tá aqui developer.salesforce.com/signup, ok? Então, este é o link para a inscrição na Developer Edition, já com o Salesforce, o Agentforce e Data Cloud, tá? Tá aqui o link, ó, no chat para vocês se inscreverem. Vocês entram lá, como é que vai aparecer na tela? Vai ser exatamente essa telinha aqui. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem como vai aparecer para vocês. Tá aqui. Você vai preencher o seu nome, sobrenome, o seu cargo, seu e-mail. Pode ser um cargo fictício, já que é uma Developer Edition, mas essa informação vai para a base de dados da Salesforce para se comunicar com você, tá? Então tente colocar uma informação real, porque não vai alterar nada para você. Um endereço de e-mail. Tente utilizar sempre o mesmo e-mail, porque hoje a Salesforce está migrando para o login através do e-mail, né? Então todas as suas organizações developer estarão linkadas ao seu login. Coloque o nome da sua empresa que você trabalha, o país. Se você quer uma Developer Edition que seja criada já em inglês, selecione um país cuja língua é inglês. É uma dica, tá? Eu sempre seleciono Estados Unidos para a organização já vir em inglês, mas é bom você colocar como português aí, Brasil aqui para receber. Clique em aceitar e marcar como não sou um robô. Clique depois em Sign Me Up e você vai receber um e-mail da Salesforce na sua caixa de correio, de e-mail, com as informações que você precisa para alterar a senha, tá bom? Recebendo essa senha, todo mundo aqui tem que ter uma Developer Edition, tá? Para participar do Flow. Então, se inscrevam para a gente ir praticando na Developer Edition, tá? Depois de feito, faça o login, obviamente. Evandro, você tem algo para falar aí? Tem uma questão aqui que vai, acho que para todo mundo também serve. O Guilherme Rezende perguntou: o e-mail do Reforça precisa ser o mesmo e-mail que estou usando para conectar aqui na sala? O meu está diferente. Pode ser diferente. A gente vai contabilizar a presença através do e-mail da Reforce Academy, tá? Maurício, o Playground não, porque ele é limitado e tem informações já dependendo do módulo que você está participando. Então, eu sugiro a Developer Edition, que vai estar com poucos dados, tá? E poucos metadados configurados. Por isso que a gente trabalha mais com a Developer. Tá. Não, só um detalhe, Guilherme. O Playground você pode criar não vinculado a módulo, então ele te traz zerado também. Mas se você está dizendo a Developer Org, beleza. Beleza.
Depois passa o link aí do Playground também, mas a Developer eu acho que é mais. A gente já está mais Não, acostumado. de boa, só coisa. Valeu. Valeu. Então vamos para a introdução do Salesforce. Começando, antes de você colocar a mão na massa ali no Flow, pense nisso daqui, tá? Na sua empresa. Salesforce Flow é a principal ferramenta de automação hoje da Salesforce, sem sombra de dúvidas. Antigamente trabalhávamos com Workflow Rules e Process Builder, e o Flow só servia para ser acionado através do Process Builder. Então, a Salesforce migrou ambas as ferramentas para o Flow e está migrando mais ferramentas também para o Flow. Hoje em dia você consegue criar Validation Rule dentro do Flow, Automation, inclusive Approval Process já está sendo migrado também para o Flow. Então a tendência é utilizar mais o Flow para tudo, tá? Todo tipo de automação dentro da empresa. Mas vale lembrar que o Flow tem suas limitações. É bom você conhecer, a gente vai passando no decorrer do curso quais são essas limitações do Flow. Número de chamadas, a query, quantos registros você recebe dentro de um get records. Então a gente vai trabalhando essas informações. Se você precisa mais que isso, aí sim você parte para outros tipos de automações em código, como o Apex, tá? Então, antes de começar, pense no design do seu Flow. Pode utilizar outra ferramenta de flowchart aí que existem. Depois a gente compartilha uma lista, inclusive lá no site vai ter isso. Planeje o seu flow desde a quantidade de registros que você vai utilizar, se é um record trigger, pense quais as condições de início, pegue os requisitos da sua empresa antes de criar um flow, um record trigger flow e um lead para disparar sempre que o lead for criado. Pense sempre no que você vai planejar, tá? E depois passe para a construção. Salesforce tem muitas ferramentas de construção e teste, né? Então você pode criar mais de uma versão em um flow, são 50 versões do mesmo flow, mas chega um momento que você vai ver que 50 versões são pouco. É um número muito baixo para você, se você não planejar direito. Aí você vai deletar versões anteriores para criar novas versões. Então, antes de mais nada, óbvio, construa o seu flow em um ambiente de teste. Se você está construindo na organização a qual você trabalha, construa sempre em sandbox. Pense como se fosse uma classe Apex que não dá para fazer o deploy, não dá para construir direto em produção. Pense no sandbox e depois migre, porque o versionamento, quando você está construindo, você vai criando versões, fica na sandbox e migra somente a última versão. Isso é muito melhor. Debug e a ferramenta de testes lá dentro, tá? Tem dentro do Flow essas duas ferramentas, a de teste e a depuração. Depois de mais nada, depois de tudo e mais nada, você vai ativar. Avalie com a sua equipe e depois ativa. Esses passos todos estão dentro do Flow Builder, tá? Então a gente vai ver lá, como, óbvio que a parte de planejamento e design não, mas o design você pode ir modificando ao decorrer da construção. Por que utilizar Flow? Para quem não conhece Flow, tem muita gente que é reticente ao uso do Flow por achar que tem uma certa um distanciamento entre admin e developer. Algumas consultorias trabalham o Flow com os developers, outras trabalham com os admins, funcionais, enfim, tem essa distinção dentro da empresa. Mas eu recomendo muito que, mesmo se você for 100% funcional, saiba mexer com Flow. Essa é a teoria que eu tenho. Se você é um funcional, tem que saber, no mínimo, mexer com Flow dentro da sua organização. Antes você, um funcional, sabia Workflow Rules e isso não era de developer. Então, pense desse tipo. Se eu trabalhava com Workflow Rule, por que não vai trabalhar com Flow hoje, né? Então, o Flow serve para automatizar processos comerciais repetitivos e tediosos. Isso está dentro do Trailhead, tá? Muitas fontes utilizadas aqui estão dentro do Trailhead. Melhora a eficiência e velocidade da operação, personalização de tarefas com base nas necessidades da sua empresa, integra com outras ferramentas do Salesforce e aplicativos externos, inclusive faz um ano apenas, o tempo voa, né? O HTTP Callout foi introduzido na Winter de 2024, se não me engano. Winter 2024, a gente até ensinou como pegar um CEP, como pegar o CNPJ, informações da empresa, através de HTTP Callout. Então tá no Flow ali, no elemento ação dentro do Flow.
Hoje, grande parte das empresas estão utilizando o Flow para fazer uma integração com aplicativos externos, tá? Pela simplicidade e manutenção, né? Facilidade de manutenção. E automação, quando você cria, vai criar um HTTP Callout, já tem todas as Apex Classes criadas automaticamente, beleza? Facilidade de uso, capacidade de criar fluxos de trabalhos baseados em regras lógicas, tanto que a gente tem os decision elements, os loops, etc. Possibilidade de monitoramento e gerenciamento dos processos em tempo real. Isso daqui a gente vai passar até os fault paths, né, os caminhos de erro, para vocês gerenciarem os erros que acontecem na sua organização, e não só o usuário final ficar vendo o erro que deu ali, entrar em contato com você falando que aconteceu um erro em tal etapa do seu fluxo, ou quando criou um registro baseado no record, trigger e flow. Sempre utilizar os fault paths quando você utilizar os elementos rosinhas ali do flow, tá? Bem, aqui, os passos iniciais. Vamos lá. Antes de mais nada, eu sugiro esses passos. Já que a gente agora tem o Automation Lightning App, é bom vocês habilitarem ele. Então, deixa eu compartilhar outra tela aqui, para a gente já passar para a ativação dessas ferramentas, tá? Deixa eu só ver qual que tá. Flow Builder. Ok. Tá, eu estou na minha organização developer aqui. Primeira coisa, você tem aqui Process Automation, que é tudo ligado aos processos de automação da sua organização, tá? Então a gente tem, deixa eu aumentar um pouquinho a tela para vocês verem melhor. Vou até passar para outra para ficar quadradinho, só um segundo, pronto. Aqui, olha. Approval Process Automation Home, esse é o aplicativo, Automation App, que a Salesforce chama, né? Flows, Migrate to Flow, ou seja, Workflow Rules e Process Builders para migrar com facilidade, Next Best Action, enfim, tem algumas informações. Tudo isso a gente vai ver ao decorrer do curso. Mas vamos passar para a principal aqui. Process Automation Settings. Digita lá, ou Automation Settings, e já vai entrar, tá? Entra aqui. Quando você tem uma organização, esse aplicativo não está definido, então o primeiro passo é ir lá no finalzinho, olha, habilita o Automation Lightning App na sua organização, tá? Que vai facilitar muito a sua vida para manutenção dos seus flows, gerenciamento de erros e também criação e edição, tá? Então, habilita essa ferramenta. Se você criou uma organização, vai estar desabilitado, provavelmente. E defina o Workflow User aqui, porque alguns flows, principalmente quando você trabalha com Scheduled Paths, só funciona quando você tem um Workflow User definido, para você receber as informações e qual usuário vai rodar aquele flow, por exemplo. O flow no Scheduled Path vai rodar daqui a 5 minutos, qual vai ser o usuário que vai rodar como padrão? É esse usuário aqui que você definiu, se não está definido lá no seu flow, ok? Então, esses dois campos já definam logo para a gente não ter problema no futuro, tá bom? Então, Enable Automation Lightning App, que é o último elemento, e o Workflow User. Você pode selecionar aqui a lupinha e clicar lá em cima do nome do usuário que aparece, já vai passar para lá e clica em Save, depois de definido, tá? Não tem autosave aqui, ok? Então, este é o primeiro passo. Oi, eu criei agora e já veio, tá? Talvez o pessoal também já venha. Já veio? Enable Automation Lightning App. Legal. O meu não veio, eu tive que habilitar. Por isso que eu estou demonstrando para vocês. Vamos para outra etapa agora. A outra etapa... deixa eu só passar aqui. Vai estar... esses slides estarão disponíveis para vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Criando, editando e deletando um flow. A gente tem vários caminhos hoje. Eu vou mostrar alguns deles para como criar um flow e editar um flow, ver as versões do seu flow, tá? A cada versão, a cada release, está aumentando esses caminhos para criar flow por conta da disponibilidade da Salesforce em criar do flow
como a principal ferramenta de automação, eles estão colocando em todos os lugares possíveis a criação e edição de flows, tá? Então vamos ao primeiro, o mais simples e o standard aqui que a gente tem, né? No setup da organização. Deixa eu compartilhar mais uma vez aqui a minha tela da organização. Tá aqui, olha. Você vai entrar lá no setup, no canto superior direito, na engrenagem, ok? Setup. E clica em Setup for Current App, ok? Clica ali no Setup. Quando você entra no Setup, você vai ter o Quick Find, tá? Para quem não conhece muito bem aqui. O Quick Find, você procura qualquer coisa aqui dentro do setup da sua organização. Então, digita Flow. E aqui no Flow, você vai ter o Flows embaixo de Process Automation. Lembra? Tudo relacionado a Flow, basicamente vai estar aqui, ó. Ok? Então, clique em Flows. Depois de clicar em Flows, a gente vai ter a lista dos flows disponíveis na nossa organização. Se vocês criaram agora a Developer Edition, provavelmente vai estar com esses mesmos flows aqui, tá? São os padrões da organização ou templates, tá? Tá vendo aqui Managed Installed? É porque eles já foram instalados na sua organização ou através de algum pacote. Quando você cria um flow, vai estar como custom. Então vamos lá. Para criar um flow, eu clico em New Flow aqui em cima, no canto superior direito, New Flow. E a partir daí, abre a minha tela de criação de flow, ok? Eu posso criar do Scratch ou utilizar um template, tá? A gente vai trabalhar com esses dois tipos aqui, mas principalmente from Scratch, ou seja, começar do zero com um Canva limpo ali, beleza? Então é assim que se cria um flow a partir do setup. Agora vamos criar um flow a partir do Lightning App. A gente vai entrar no nosso apps, fora do setup, já dá, ó. Fora do setup, clica nos 9 dots aqui, os 9 pontos aqui, e digita lá, Automation. Vai estar o Automation App aqui, tá vendo? Então clica no Automation App. Dentro do Automation App, você vai ter, deixa eu fechar aqui a guidance, novo. Aqui você consegue criar um novo flow, ok? Quando clica em novo, vai entrar automaticamente no setup, ou seja, o usuário tem que ter acesso ao setup, lembra lá nas configurações, como permission set, não é o usuário final, somente quem tem acesso ao setup, e aqui já entra direto na automação, as categorias de automação que você tem, ou seja, Start from Scratch, beleza? Agora, eu tenho outras possibilidades também, né? Depois que eu crio, tenho a possibilidade de apagar e editar e ver o versionamento. No meu Automation App, eu tenho tudo isso aqui dentro, tá? Se eu tenho um flow, vamos criar um flow básico aqui, deixa eu só colocar um record trigger de flow, só para ter mais de uma versão, tá, gente? Só para demonstração, account, record is created, vou salvar o meu flow 1 aqui. Não é o padrão de nomenclatura que eu recomendo. Salvei. Vou salvar como uma nova versão e salvar. Então eu tenho duas versões desse flow, onde eu vejo as versões aqui em cima, olha, flow, versão 1 e versão 2, tá? É um lugar para eu ver as versões do meu flow, beleza? Vou ativar esse flow, clique em ativar. Opa, óbvio, né? Não tem nada no meu flow aqui. Eu não tenho nada no meu elemento. Deixa eu só update triggering record, update account, só para eu atualizar aqui o description da account com 1. Beleza? Já tem um elemento, você tem que ter um elemento ligado ao seu elemento de start, tá? E aí sim você pode ativar o seu flow. Não se prendam a isso ainda. Beleza, depois que eu ativo o meu flow, eu posso ir lá no setup, voltando aqui, olha, no back, no canto superior esquerdo, a gente volta lá no setup, e aqui eu tenho a lista do meu flow. Viram que, como eu acessei pelo automation, ele volta para o automation. Se eu tivesse acessado o meu flow através do setup, ele voltaria para o setup, beleza? E aqui do lado direito, eu tenho a opção de apagar um flow,
tá? Então, delete, ele vai apagar o flow inteiro, todas as versões desse flow meu, ok? Para eu ver mais informações sobre esse flow, eu posso entrar também lá no setup, vamos lá no setup novamente, configurações para quem está trabalhando em português, flows aqui, é um pouco diferente, mas aqui, olha, o flow 1, deixa eu pegar o flow 1 aqui, que eu criei, olha, flow 1 está como unmanaged package, né, não veio instalado na minha organização, eu posso editar. No canto direito aqui na setinha, eu tenho View Details and Versions e Editar Detalhes. Então vamos lá, clicar em Visualizar Detalhes e Versões do Flow. E aqui eu tenho o versionamento do meu Flow. Tenho a versão 1 e versão 2. Daqui eu posso desativar e ativar outra versão ou apagar as versões específicas. Se eu tiver 50 versões, quero criar mais uma, eu vou ter que apagar a anterior, tá? E aí eu poderia apagar essa, só clicar em Delete e vai apagar a minha versão 1, ok? Sem apagar o meu Flow por completo. O Flow vai continuar existindo e apaguei a versão 1. Fica a versão 2 com a nomenclatura de versão 2. Ele não renomeia para a versão 1 a sua versão 2, não. Beleza? Então aqui eu tenho todas as informações do meu Flow, né? Description, se eu tivesse colocado o nome do Flow, a versão dele, onde foi construído, a data de criação, qual tipo dele, a categoria, né, que eles estão dando agora. Inclusive, isso a Salesforce está mudando. Antes era tipo, agora é categoria. Não sei se eles vão mudar essa abinha aqui também. Status do meu Flow, se está ativo ou não. Se está ativando, então, nesse caso aqui já está ativo, óbvio. Como está rodando o meu flow, nesse caso está como default mode, através do processo de automação que eu defini, vai estar como default aqui, se fosse system e etc, dá para configurar, depois a gente vai ver. E qual é a versão da API que está usando o meu flow? Isso é muito importante, porque se você tiver um flow com uma versão muito antiga e a sua organização já está utilizando um versionamento novo, você vai ter que converter o seu flow para uma versão mais nova, para fazer o deploy dele, enfim. Tem diferença da sandbox, por isso que muitas pessoas atualizam primeiro a sandbox antes da produção, para depois atualizar a produção e receber os novos versionamentos, tá? Enfim. E aqui, logar as métricas para o Data Cloud dos seus flows, que você roda, pode ser armazenado tudo dentro do Data Cloud, beleza? Então, assim que nós trabalhamos com Flow. Para editar a versão, você pode clicar em Open aqui, tá bom? Ou, como eu já falei, quando você entra no seu Flow, tem o versionamento dentro do Flow Builder e você pode navegar entre as versões do Flow, ok? Dúvidas? Não? Beleza, esses detalhes estarão lá, tá? Agora, a gente tem os tipos de Flow. Como eu falei, os tipos estão sendo transformados em categorias, que o Salesforce está chamando. Temos 4 categorias de Flow. Os Triggered, a gente vai aprendendo em cada aula, a gente vai abordar uma categoria e os seus respectivos flows mesmo, tá? Triggered Flow, ou seja, são automações que são disparadas através do registro em si. Ou registro, ou schedule, enfim, são trigados. Tem um trigger embutido nele, tá bom? Você configura o trigger dentro dele, tá? Tem o Auto Launched, por exemplo, você tem o Auto Launched Flow e o Record Triggered Flow. São diferentes porque o Auto Launched não tem o trigger embutido. Você tem que chamar o Flow através de outra ferramenta, outra automação, enfim, outro lugar. Não vai ser através de um trigger já embutido nele pré-definido. Scheduled Flow. Tem vários tipos também dentro do Flow, né? Do Schedule, tem o Scheduled Trigger Flow, Platform Event Trigger Flow, enfim, Scheduled Flow, enfim, tem vários tipos ali dentro que eu vou mostrar depois. O Screen Flow, que é o mais básico aí para você utilizar com interação do usuário. Lembrando, o Screen Flow não pode ser acionado por outro flow aqui, não. Somente pelo Lightning, na Lightning Record Page ou pela tela em si, quando você clica em um botão, uma Quick Action que você criou, ou um elemento Aura, Lightning Web Component, enfim. O Screen Flow não pode ser chamado através do Record Trigger Flow, tá?
Essa primeira resposta que eu dou logo antes de vocês fazerem essa pergunta, porque muitas pessoas querem exibir uma telinha ali quando editam um registro, por exemplo. Isso não é possível por enquanto, beleza? Então, vamos lá. A gente vai se aprofundar em cada categoria, tá? A gente vai se aprofundar em cada flow, na verdade. Flow Builder, a visão geral do Flow Builder. Depois eu entro lá no Flow Builder e mostro para vocês. A gente tem aqui em cima, primeiro, barra de botões no canto superior direito, tá? Então lá eu tenho a ferramenta, tem até um novo botão de teste aqui, dependendo do flow que você tá. O depurar, executar o flow sem ser um debugger, como se estivesse rodando o flow para o usuário. Salvar como, você salva como uma nova versão ou um novo flow. E o save, que salva a sua versão atual, tá? O 2 aqui, a gente tem a toolbox, que fica no lado esquerdo, que é acionada através de um botãozinho que depois eu mostro lá dentro do Flow Builder, que vai ter duas abas, o Elements e o Manager. Tá? São os elementos aqui, quando você está trabalhando com Freeform, vai aparecer os elementos. Se você tiver como auto layout, que vai trabalhar somente com Manager. Tá? Então, o Freeform vai mostrar os elementos para você visualizar todos os elementos disponíveis no flow que você está trabalhando. Os elementos variam de acordo com a categoria do flow ou o tipo de flow especificamente que você está trabalhando, tá bom? Por exemplo, esse daqui é um Screen Flow. Como é que eu sei disso? Porque tem um elemento de tela aqui, somente Screen Flow, que dá para utilizar um elemento de tela, tá? Então, e tem alguns elementos, por exemplo, mesmo você trabalhando no tipo específico de flow, por exemplo, Record Triggered Flow, se você está trabalhando com Before Save, não vai dar para fazer uma action, por exemplo, colocar um elemento de action, ou um subflow para executar outro flow, porque um before save roda antes de salvar. O after save, os elementos também serão diferentes, beleza? Então tem diferenciação mesmo utilizando o mesmo tipo, através da instância que você está rodando ali, before save ou after save, tá? E o manager, desculpa, passei rápido. O manager mostra os seus recursos dentro do flow, beleza? Ou seja, tudo que você criou, todos os elementos, todos os recursos, as variáveis, etc., estarão dentro do manager. Vamos avançar mais. Barra de ferramentas, a toolbox aqui, ó. É a caixa de ferramentas para criar recursos ou visualizar a lista dos elementos e recursos, como eu falei, né? O 2, os elementos, você pode puxar para o Canva o elemento quando você está trabalhando em Freeform, tá? E a aba Manager para criar e visualizar recursos. Dentro da aba Manager você pode navegar entre os recursos também e ver as descrições dos recursos ali dentro. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui, ó. Olha. Vamos para o Flow. Vou compartilhar minha tela. Aquele Flow 1, que é um péssimo exemplo de Flow, desde a nomenclatura colocar como Flow 1, desde o update account para rodar sem condições, enfim. Ó, aqui eu estou no Auto Layout. O Auto Layout, como eu mostrei, o toolbox dele só vai ter, o toolbox é acionado através desse botãozinho aqui, olha. Quando você clica, ele abre o toolbox, tá? Só vai ter um manager, que são os recursos. Como eu falei, vai aparecer todos os recursos. Se tivesse mais variáveis, apareceriam aqui. Neste caso, está aparecendo o elemento update, tá? O nome do elemento aqui, as informações dele, ou seja, o API name e a label dele. E onde está, quando você clica na lupa, ele navega diretamente para o seu elemento e te mostra onde ele está, ok? Quando você clica nesta setinha aqui, você tem mais informações que você pode editar o elemento ou apagar. É muito útil isso quando você tem um flow muito grande, para você já editar direto o elemento, porque ele já parte direto para o elemento e já edita ele, beleza? Muita gente não sabe disso, que é uma informação muito básica de fazer. Muitas pessoas ficam pesquisando o elemento através do Ctrl F aqui dentro do navegador, tá? Então é basicamente isso. Agora, se a gente passar para o Freeform Layout, lembrando, a gente tem dois tipos de layout, Freeform e Auto Layout, eu vou mostrar a diferença deles também. O Freeform, ele tem dentro do toolbox a aba Elementos.
para eu colocar um novo elemento, eu tenho que arrastar para o novo elemento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se der erro, vou colocar um custom error aqui, ou uma nova screen, enfim, custom error e custom erro, por exemplo. Tá. Erro. Não vou mostrar para vocês variáveis globais agora para não confundir a cabeça, tá? O elemento fica solto. Eu consigo salvar o meu flow, olha, save as a new version, salvei mesmo ele não estando conectado, tá? Beleza? Se eu tivesse no Auto Layout, olha só, Auto Layout eu não consigo nem alterar para o Auto Layout. O Auto Layout já autoconecta os elementos, então tem essa diferença também, tá? Eu posso trabalhar no Freeform, posso criar vários elementos, não conectá-los e deixarem aqui em desuso até eu resolver utilizá-los, tá? Para casos mais avançados, tem gente que deixa alguns elementos sem uso. Quando você tem um elemento sem uso aqui, vai aparecer aqui, olha, na abinha também dentro do meu toolbox aqui, olha, o erro, erros and warnings. Isso entrou em duas releases atrás da Salesforce. Então mostra onde está o erro, ou seja, o custom erro, que é o nome desse elemento, não está conectado a nada. Quando eu conecto ele, conectei, eu já consigo alterar para o Auto Layout perdendo as posições, tá? Então, lose positions e foi alterado, ok? Então, essa é a diferença aqui da visualização dos elementos e da toolbox dentro do meu Flow Builder, tá? Eu não vou avançar mais, já introduzi basicamente o que é o Flow. Aqui a gente tem o Canva do Flow, só passando pelo Flow Builder aqui, olha. Isso daqui a gente chama de Canva. A barra de botões, como vocês viram, tem os testes aqui a mais do que na minha apresentação. Depuração, Toolbox e as informações do Toolbox, a aba Manager e a aba Elementos, tá? Dependendo do layout que eu trabalho. Tá aqui a Toolbox acionada. E no Canva que eu tenho todos os elementos do meu Flow, beleza? Vou parar aqui para a gente dar continuidade. E eu gostaria de dar continuidade, inclusive, amanhã, se vocês tiverem disposição e disponibilidade para amanhã, para a gente fugir um pouquinho da quinta-feira, porque quinta-feira, especificamente, é feriado, né? É dia 1º de maio. Então, para deixar vocês tranquilos e folgarem na quinta-feira, eu daria a segunda aula amanhã para dar essa continuidade aí do Flow. O que vocês acham? Os joinhas estão surgindo. Show de bola.